Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, é guia de Copa Libertadores da América, a estreia do Grêmio na competição mais importante da América em busca do tetracampeonato. Tu acredita que o Grêmio pode ser campeão? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Neste vídeo nós vamos falar sobre esse jogo das 9 horas em La Paz. A altitude de 3.650 metros é um grande desafio para o Grêmio. E o time que o técnico Renato Portaluppi deve colocar em campo tem duas novidades importantes. O esquema vai mudar, tem um acerto e também tem um erro. Além disso, nós vamos falar sobre uma dupla de jogadores do Internacional que serviria ou não serviria no Grêmio. Eles estão de saída lá no Beira-Rio. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, muito importante o like, também se inscreva no canal para ajudar a seguir crescendo, então deixa o teu like aqui embaixo, aperte também no botão do inscreva-se, ative as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os assuntos aqui nos comentários. Gente, o negócio é o seguinte, quero começar falando com vocês, evidentemente, sobre a estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América e esse sonho de mais um título. O Grêmio, como vocês já sabem, não vai com a equipe titular, time reserva. Soteldo, inclusive, permaneceu em Porto Alegre, se preparando para o jogo de volta da final contra o Juventude no sábado na Arena. O Mike, que estava suspenso no jogo da ida contra o Juventude, também não está na Bolívia, também ficou em Porto Alegre se preparando para essa final. O Grêmio, obviamente, está priorizando isso, até porque a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores ela não é definitiva. E o jogo de sábado é definitivo e pelo empate no Jacone o Grêmio precisará da vitória, né? Um novo empate, obviamente, levará a decisão para os pênaltis. Ainda mais que o Grêmio acredita que mesmo com a equipe titular teria muitas dificuldades na Bolívia, poderia perder o jogo e ainda se desgastar bastante pela altitude e também pela viagem. Então, gente, embora eu já tenha feito aqui uma crítica em relação ao Grêmio não ter montado um clima de Libertadores, e talvez faça isso depois do Gauchão, é importante que faça. Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, criou todo um clima, mobilizou tudo para isso. Por enquanto, infelizmente, isso ainda não aconteceu, mas vamos acompanhando aí com o passar dos dias. O fato é que parece que pontualmente pode ser sim interessante essa estratégia. E o Grêmio acredita que esse time reserva pode sim empatar lá na Bolívia e voltar com um ponto que seria bastante comemorado nos bastidores do Grêmio. Duas novidades nesse time. A primeira é o Marquezin, ele que estava lesionado, mas se recuperou já há cerca de 2 semanas e meia e ele agora sim fica à disposição porque, segundo o Grêmio, precisava passar por um processo e aprimorar melhor a parte física, lembrando que ele teve uma lesão séria, ficou muito tempo parado antes de chegar ao Grêmio. Então o Marquezin é uma das novidades nesse time, o torcedor vai acompanhar de perto ele, precisa de uma boa atuação, teve falhas importantes em jogos importantes como o Grenal, por exemplo, e ele precisa voltar, né, a jogar bem, voltar a passar confiança ao torcedor para quem sabe ser o titular, pois foi para isso que ele foi contratado. A outra novidade muito interessante e importante diz respeito à zaga, o zagueiro Gustavo Martins. Muitos gremistas querem ele como titular. A direção do Grêmio também gostaria que ele fosse titular para que pudesse se valorizar. Até porque parece que ele é o melhor zagueiro do Grêmio, né? Pelo menos em relação ao Bruno Vini, ao Rodrigo Eli e também ao Nathan Felipe, que também será titular hoje à noite. O Jeromel é melhor, óbvio, mas o Jeromel também está numa certa idade. Então, muitos entendem que a dupla ideal seria Gustavo Martins e Kahneman. Então, hoje é a oportunidade para o Gustavo Martins, mesmo com o time reserva, mesmo com as adversidades de um jogo fora de casa na altitude, mas de mostrar um bom futebol, fazer uma partida segura e mostrar para o Renato que merece mais oportunidades depois de ter encaminhado a renovação do seu contrato e também recuperado algumas dores no pé. Bom, essas são as duas novidades. Haverá troca de esquema. O Grêmio não vai jogar no tradicional 4-2-3-1, né? Com 2 abertos, um meia por dentro, um centroavante e 2 volantes. Não. O Grêmio deve jogar com 3 volantes. Essa é a tendência muito forte. 3 volantes, 2 meia atacantes, mais um centroavante. Deve ser, portanto, o garoto Ronald na primeira função, mais pela direita o Dodi, mais pela esquerda o Duqueiroz, formando um tripé.
Aí os dois meia atacantes, o Galdino pela direita e o Nathan Fernandes pela esquerda. E aí na frente entra outra pauta que eu quero trabalhar com vocês, o acerto e o erro do Renato. O acerto é que por jogar com 3 volantes, ele vai resguardar o time, isso é interessante para uma partida fora de casa e principalmente não vai colocar o Nathan Pescador. Essa é, repito, a tendência. O Nathan Pescador deve ficar no banco de reservas, não faria sentido de fato ele ser titular, uma vez que o Grêmio precisa marcar primeiro e que esse jogador compete pouco, né? Participa pouco, são muitos toques para o lado e para trás. O Renato até deu uma letra para ele em uma das coletivas anteriores e é um jogador que, como eu já trouxe para vocês, está na lista de saídas do Grêmio, pode deixar o clube aí no meio da temporada, embora tenha contrato até o final do ano que vem. Então essa é uma boa notícia, um acerto do Renato, o Nathan Pescador deve ficar no banco. A notícia ruim é que o JP Galvão deve ser o centroavante, né? Ele é quem deve atuar, uma vez que o Diego Costa ficou em Porto Alegre. Poderia ser o Jardiel, que foi destaque do Grêmio na Copinha, mas deve ficar no banco. Eu, sinceramente, até por conta de ser altitude, o Grêmio vai marcar muito e sair em algumas oportunidades, eu colocaria o Nathan Fernandes como uma espécie de falso 9, já que terá campo aberto para correr, e ele já jogou assim muitas vezes na base do Grêmio, e colocaria o Bessosi. Eu sei que o Bessosi não é um primor técnico, muito longe disso, é outro jogador que deve ir embora no meio do ano, mas entre o Bessosi e o JP Galvão, sinceramente, eu prefiro o Bessosi. Acho que ele ajuda mais, tanto na marcação quanto dando velocidade, intensidade, tem uma jogada individual, outra que pode ajudar e abrir um espaço, então eu iria com esse trio aí de frente, né? O Bessosi, o Galdino e também o Nathan Fernandes, mas deixa a tua opinião, porque tem o Jardiel, tem o Cheron, né? Eu tenho o Lian, outros garotos da base do Grêmio aí também que são possibilidades, eu quero a tua opinião sobre tudo isso. O Grêmio vai precisar superar a altitude de 3.650 metros, isso é sempre muito complicado, apenas 3 vezes brasileiros ganharam na altitude na história da Copa Libertadores da América, uma das vezes o Grêmio, né, que terminou campeão, depois o Palmeiras, que também terminou campeão, e por último o Inter no ano passado ganhou do Bolívar e não acabou campeão, acabou caindo, né, na semifinal para o Fluminense. Então é difícil. Na Rádio Bandeirantes eu entrevistei junto com o meu colega Calvin Correia o Márcio Farias, que é preparador físico, foi goleiro e trabalhou muito tempo no Bolívar. Ele disse, olha, tem que ter cuidado, marcar, sair na boa, não dá para correr absurdamente como seria normalmente no Brasil. Tem que ter muita calma, muita cautela e o Grêmio pretende ter isso. Bom, o time provável do Grêmio é o seguinte: Marquezinho goleiro, na lateral direita o Fábio, a zaga com Gustavo Martins e Nathan Felipe, na lateral esquerda o garoto Wesley Costa, que ficou no banco, né? Em Caxias, o Renato preferiu colocar o Fábio. Então, Marquezinho, Fábio, Gustavo Martins, Nathan Felipe e Wesley Costa. Os 3 volantes que eu citei para vocês: Ronald, Dodi, Duqueiroz, mais à frente Galdino, Nathan Fernandes e JP Galvão. Esse é o time provável do Grêmio. Dupla do Inter serviria no Grêmio? Eles estão de saída lá no Beira-Rio. Vou falar para vocês, mas antes quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece, é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol. E hoje é o dia certo, porque tem Copa Libertadores, tem a estreia do Grêmio, tem o Inter também, é dia de secar também. Às 7 horas tem o Inter em Córdoba, na Argentina, contra o Belgrano. Vai lá e brinca muito no site da KTO, confere todas as odds. Estou colocando aqui embaixo para vocês também a do Grêmio, para que vocês possam acompanhar. Brinquem muito em outros jogos também. Tu nunca brincou na KTO? 20% de free bet no teu primeiro depósito com o cupom Soares, KTO.com. Gente, olha só, não é novidade que o Gabriel, o volante do Inter, e também o Depena, eles estão de saída do Colorado. Eles não vão permanecer, inclusive já treinam em separado por lá. Bom, o fato é que surgiu uma informação do André Hernan de que o Depena teria rescindido o contrato, mas o Depena já desmentiu, colocou lá no Instagram que não é verdade, está treinando em separado. Mas existem algumas pessoas dos bastidores do Inter que sinalizam para a possibilidade de que os dois possam rescindir, sim, o contrato, com o Inter compensando, e aí é uma negociação que não diz respeito aqui ao Grêmio. Mas o fato é que, se eles ficassem livres, poderiam assinar com qualquer clube. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês: serviriam no Grêmio, liberados, Gabriel e Depena? O Renato sempre fala muito sobre a importância de um primeiro volante, um marcador. O Gabriel seria esse cara? Interessa para vocês? E o Depena, um cara de meio ali de terceira função, canhoto, joga pelo lado.
né? Pode jogar um pouquinho mais adiantado também, prefere jogar de volante. Seria uma boa, o Depena, o Gabriel? Quero a tua opinião sobre isso, eu trouxe esse assunto e deixo claro aqui que não tem nenhum interesse do Grêmio, não tem nenhuma informação, mas é algo que é sempre bem importante porque eu sei que vocês comentam muito isso, né? Ainda mais com a possibilidade desses dois jogadores ficarem livres no mercado. Quero a tua opinião sobre todos os assuntos, deixa o teu like, é muito importante o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações, esse e outros conteúdos têm a força de KTO.com. Um abraço e até o próximo vídeo.